Com a palavra, deputada Bia Kicis. Senhor presidente, só 30 segundinhos, só para me concluir. Eu quero agradecer mais uma vez ao senhor Gilberto por ter inocentado por completo o governo Jair Messias Bolsonaro. Mostra que ele tinha autonomia para exercer a sua função, a exerceu, mas ele, de forma muito objetiva, não trouxe nenhuma denúncia, nenhuma calúnia, nada de irregularidade, nem intromissão com esse governo. Muito obrigado, senhor Gilberto. Se o senhor prestou para alguma coisa aqui hoje, foi para inocentar o governo Jair Messias Bolsonaro e a sua equipe. Muito obrigado. Deputada Bia Kicis. Muito obrigada, senhor presidente. Sr. Gilberto, o doutor Elvis e a doutora Márcia Elisa de Souza também, a quem eu quero prestar minha solidariedade, porque o que eu presenciei aqui foi realmente a senhora ser colocada numa situação que não merece, até pela sua competência. A senhora já era diretora antes, a senhora saiu do cargo e foi alçada a um outro cargo de assessora da presidência do INSS, do então presidente Rolim, o que demonstra a sua competência e o reconhecimento ao seu trabalho. Mas aqui, senhor Gilberto, doutor Gilberto, o que eu entendi, e como mulher eu não gostei de ver essa situação, foi realmente ela ser usada, porque quando o senhor falou que ela havia colocado fim àquelas 4 ACTs e foi retirada, pode não ter sido a sua intenção, mas foi isso que o senhor passou, como se ela tivesse sido retirada por uma punição, por uma perseguição. Tanto assim que o senhor não disse que ela foi alçada ao cargo de assessora da presidência. Depois, graças ao que o senador Rogério Marinho falou, contestando a sua fala, o senhor alterou, com muita habilidade, porque o senhor é uma pessoa habilidosa. E aí ficou claro, então, que a doutora Márcia foi usada aqui. Eu, como mulher, não gostei do que eu vi. E eu, então, me solidarizo à senhora, doutora Márcia. Quero dizer que, assim como o senador Girão, eu também estava bastante impressionada com a sua apresentação. E isso mostra, sem sombra de dúvidas, que o senhor é um técnico capaz e tem tomado várias providências para melhorar a questão do INSS, trouxe soluções. Mas eu quero dizer que algumas dessas soluções não me impressionam nem um pouco. Apesar de que a gente vê que estão sendo tomadas providências. E, claro, tem que ser, porque quando um escândalo desse tamanho acontece, se não houver providência, tudo vai ficar muito claro, muito óbvio. E a gente sabe que esse governo não olha para o povo, não cuida do vulnerável. Esse governo explora as pessoas. Esse é um governo que, sinceramente, não tem pena, não tem o menor constrangimento em roubar aposentado, roubar pensionista. É um governo que, pelo amor de Deus, todas as vezes que esteve no poder só causou prejuízo ao país. Aí vem falar que eles têm números maravilhosos. Pega as estatais. Esse é um governo que está destruindo o Brasil. Se Deus quiser, em outubro nós vamos tirar esse governo e nós traremos um governo de direita, que cuide do povo, que tenha amor, que seja patriota. E eu quero dizer que o senhor, com toda a sua técnica, serve a esse governo, infelizmente. E aí, eu não sei se de forma intencional ou não, a forma como o senhor às vezes coloca as coisas, dá a entender que o senhor estava querendo atacar o governo Bolsonaro e proteger esse governo. Quando, por exemplo, por um lapso, não sei, um descuido, o senhor afirmou que o problema começou em 2019, quando todo mundo sabe que isso não é verdade. Todo mundo sabe que isso é muito antigo. O senhor falou, sempre houve desvio, sempre houve descontos ilegais, sempre houve, e sempre nas costas do PT. Vamos pensar aqui no Paulo Bernardo, que era casado com a Gleisi Hoffmann, que já roubava aposentado, já roubava velhinho. Meu Deus do céu! Quem pode se deixar enganar por esse governo das trevas, por esse partido das trevas ao qual o senhor serve? E eu falo porque fui procuradora há 24 anos, fui procuradora-geral adjunta, fui corregedora-geral da Procuradoria do DF e nunca me deixei constranger por uma ordem ilegal, nunca.
E o senhor, com toda a sua competência, infelizmente, não tomou atitude devida, ou pelo menos não deve ter se insurgido suficientemente contra essa nomeação obscura, feita por essa senhora, como é que é o nome dela aqui? Essa aqui, Leia Bressi, que nomeou esse senhor que agora pediu demissão. Pediu exoneração, assim, do nada. Coincidentemente, nós estamos aqui nessa CPMI, o senhor foi chamado para vir aqui hoje e ele ontem, né? Parece que pediu exoneração. Por que será, né? Será que é porque ele não tem nada? Não deve nada? E essa senhora que nas suas férias nomeou, e aí a gente sabe, e eu fico, sinceramente, com vergonha pelo senhor, porque o senhor mostra ter capacidade, está tomando medidas, está ajudando a resolver o problema, mas serve a um governo das trevas. E aí a questão é a seguinte, está aqui, ó, ministro da Previdência retira poderes do presidente do INSS. Como é que o senhor permite isso? O senhor é o presidente do órgão. E aí vem o senhor Volney Queiroz, que, repetindo um ato que já tinha sido antes feito pelo ministro Lupe, concentrou em suas mãos todo o poder de nomear, de exonerar, de fazer o que bem entender dentro do órgão, que é presidido pelo senhor. E eu esperaria de uma pessoa como o senhor, com seu currículo, com a sua capacidade, com seu poder de diligência, com tudo que o senhor tem feito de bom nesse caso, né? Mas é assim, tem que fazer, porque como é que vai explicar para a sociedade que não está fazendo nada, diante desse escândalo tão gigantesco? Mas assim, como é que o senhor permite isso? Ficar à frente do órgão e um ministro que chupa a sua autoridade, chupa a sua competência, chupa o seu poder como um vampiro. E o senhor fica sem poder, sem autoridade. Se torna um técnico, atuando, mas não um agente político que o senhor deveria ser como presidente do INSS. Então, é uma vergonha, e isso precisa ser dito, porque o ministro Lupe, quando veio aqui, disse o seguinte: não, eu não tenho nada a ver, tudo que foi feito no INSS, eu não tenho nada com isso. Eu era o ministro, eu não era o presidente do INSS. Mentiu descaradamente, porque ele havia pegado para si a competência do então presidente do INSS. E aí o senhor mesmo disse aqui que eles foram tirando a sua competência paulatinamente, de abril até agora. Em outubro o senhor perdeu toda a sua competência de nomear, designar. Como é que pode? Como é que o senhor serve? Como é que o senhor permite isso? Uma pessoa com o seu currículo, a sua capacidade, a sua inteligência, como que o senhor permite isso? Tem abrios para não servir a um poder, a um governo que é do partido das trevas. O povo não aguenta mais, o povo está sofrendo, as filas. O Lula vai e promete, vou acabar com as filas. A fila triplica. O Lula, então, é o campeão da mentira. Todas as promessas, vou dar picanha, dar abóbora. São quantas promessas? E aí eu pergunto a um servidor de carreira, como o senhor que ocupou tantos cargos e fez tantos atos importantes, como o senhor citou aqui, tantas iniciativas importantes, que a gente fica feliz de saber que foram adotadas. Então, como é que o senhor, um funcionário de brios, consegue servir ao partido das trevas? E me desculpa, porque eu estou aqui porque aí os servidores ficam felizes. Não, os servidores ficariam muito mais felizes se tivessem talvez um presidente que pusesse o pé na porta, que não permitisse um governo que faz o que esse governo está fazendo. E aí a gente tem que ficar aqui, senador Gerão, ouvindo a mentirada da petezada aqui. Porque o governo do Lula que está resolvendo tudo, que investiga, porque a culpa é do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, eu sei que é função de vocês fazerem isso, vocês estão aqui cumprindo um papel. Mas está vergonhoso demais, vocês estão passando muita vergonha. Mas a tal ponto de ter um deputado aqui dessa comissão que posta foto fake nas redes sociais, que coloca o presidente Bolsonaro, o presidente Roberto Campos Neto, o melhor presidente que já houve no Banco Central, junto com o Vorcaro. Quando a gente sabe que quem esteve com o Vorcaro é o Lula.
A foto do Lula com ele é verdadeira. A do Bolsonaro é falsa. É com esse tipo de gente que você está lidando. Cai fora. Cai fora. Para o seu bem. Pela sua honra. Não sirva ao governo das trevas. Eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, porque acho que tudo que tinha que ser perguntado já foi perguntado. Tudo que tinha que ser revelado está sendo revelado. Eu espero, senhor presidente, o Vorcaro aqui para abrir a boca e falar. Porque, PT não quer investigar Master coisíssima nenhuma. Assinem a CPMI. Aí o outro vem dizer que a gente dá tiro no pé, porque a gente consegue montar a CPI. Claro, vocês são ótimos para roubar. Até roubar as CPIs vocês roubam. Mas aqui não conseguiram roubar a presidência nem a relatoria, tá? E não vão roubar o futuro dessa nação. Porque outubro está aí e vocês vão ser varridos da política brasileira, graças a Deus.